de como que as portas, né, estarem abertas, elas não significam que as pessoas são bem-vindas, né? Então, como é que a gente pode ter portas que estão abertas e que as pessoas se sintam bem-vindas? O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora doutora Carla Lughetti, da Universidade de Vitória, na Austrália, e o entrevistador é o professor doutor Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Meu nome é Renato Marques, sou professor da USP, da Universidade de São Paulo, e coordenador aqui desse projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, desse canal Esporte Sociedade, que tem como objetivo discutir e promover conversas sobre diferentes temas de ordem sociocultural, nessa relação entre o esporte e a sociedade. Então, conversar com acadêmicos, acadêmicas, pesquisadores, pesquisadoras, profissionais do esporte, sobre esses temas que estão nessa relação entre o esporte e a sociedade. A entrevista de hoje é a segunda parte da conversa com a professora Carla Lughetti sobre justiça social, sobre esporte e justiça social. A professora Carla Lughetti, ela é professora na Universidade de Vitória, em Melbourne, na Austrália. Ela se graduou em Educação Física na Universidade de Santa Cecília, é mestre e doutora em Educação Física pela USP, pela Universidade de São Paulo, e realizou um estágio de pós-doutorado na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. Suas principais áreas de pesquisa são a pedagogia do esporte e a justiça social. Espero que vocês gostem. Legal, Carla. E aí, recentemente você fez um estudo, né, sobre agentes do campo do esporte, né? Então, pessoas envolvidas num clube esportivo e como se dão as relações pensando nessa perspectiva de promoção da justiça social. Eu queria te perguntar, assim, como pode acontecer, de que forma a ação dessas pessoas, gestores, gestoras, treinadores, treinadoras, enfim, todo mundo envolvido num clube, por exemplo, num espaço de prática esportiva, como pode ser a ação dessas pessoas num sentido de promoção da justiça social, e até te pedir para você falar desse seu estudo, né, e o que vocês encontraram aí de interessante nesse sentido. Legal, Renato. A gente, no ano passado inteiro, né, e agora a gente está analisando os dados, nós trabalhamos num projeto chamado Change Makers. A tradução para o português seria, talvez, os fazedores de mudança, né? Então, nessa concepção de trabalhar, né, com esses líderes de clube, então nós trabalhamos com líderes de clube, nesse sentido de, junto com eles, pensar uma mudança, né? E aqui na Austrália, a gente tem muitos clubes sociais, né? Então, clubes não são clubes num nível, né, alto, mas são clubes que trabalham com a questão da participação, né, de jovens, adultos, enfim. E a gente trabalhou no oeste de Melbourne, né, que o Melbourne é uma cidade bem grande, tipo São Paulo, e a gente pegou só o oeste, e num total de 60 clubes. Então, foi um projeto muito grande, né, um projeto com financiamento, e a gente trabalhou com 60 líderes de clube. Então, o que a gente fez? A gente fez reuniões com eles, e nas primeiras reuniões, o sentido principal seria entender as questões de inclusão, né? A gente trabalhou com inclusão aqui, principalmente de imigrantes, né? E também de pessoas de origem refugiada, que a gente fala, né, as pessoas que são linguisticamente, culturalmente mais diversas, né? E aí a gente, com eles, primeiro desenvolveu uma ferramenta de como avaliar o próprio clube. Então, a gente co-desenhou uma ferramenta onde eles iam lá e olhavam para a questão de representatividade. Por exemplo, você tem treinadores que são de origem mais diversa, sim ou não? Quantos são? Entender essa proporção do trabalho, por exemplo, com mídia social, né? Então, como é que são as postagens desse clube esportivo? Tem ali uma diversidade de pessoas representadas, né? A gente trabalhou com a questão do acesso também nessa avaliação, né? E nesse documento que a gente co-desenhou com eles, né? Então, me fala de como é que é o seu clube,
como é que eles pagam, ou existe algum recurso para as pessoas que não podem pagar, participar no seu clube, enfim. E foi uma ferramenta muito legal que a gente começou a partir de um exercício que foi pensar o pior clube esportivo no mundo. Então, se eles pudessem pensar o pior clube esportivo, como é que ele seria, né? E a gente pediu para eles listarem essas condições, a gente chamou de climas. E o pior clube seria nesse sentido, né, de não incluir. Então, se seu clube quisesse acabar com a diversidade, lista para mim o que seria necessário. A gente chamou essas condições ou climas de hostis. Então, um clube hostil seria esse. E aí a gente foi pensar num clube que seria num meio termo, né, e um clube altamente inclusivo. E aí, a partir dessa ferramenta criada com eles, né, eles foram olhar para os clubes. E foi um processo magnífico, porque eles começaram a perceber que muitas das condições ou climas, né, hostis que eles desenharam estavam presentes no próprio clube, né? Então, foi um processo de conscientização que muitos líderes de clube fizeram, foi maravilhoso. E a gente teve uma segunda fase, que foi desenhar estratégias com esses líderes de clube. Então, todos os líderes tinham um mentor com eles, que era, na verdade, um dos nossos... eram alunos, né, de doutorado e mestrado aqui do nosso grupo. Eles ajudavam esses líderes a pensar estratégias de mudança. Então, por exemplo, se a minha mídia social é altamente branca, o que eu posso fazer? E eu estou num clube aqui, onde eu tenho, né, ondas de migração de várias regiões da Austrália que não estão representadas na mídia, como é que eu posso mudar essa mídia? E aí, criar estratégias de mudança. Então, é um projeto de 2 anos, a gente ainda está entrevistando esses líderes, e a ideia principal é tentar entender qual o impacto, né? Um dos impactos que a gente viu é na transformação desse líder, com certeza, de conseguir ver o que ele não conseguia ver até então, né? Porque a linguagem de somos um clube inclusivo é muito simples, né, Renato? Mas aí, quando você vai olhar como você é inclusivo, né? Não é só no dizer que é inclusivo. Uma das minhas frases favoritas, ela fala, né, de como que as portas, né, estarem abertas, elas não significam que as pessoas são bem-vindas, né? Então, como é que a gente pode ter portas que estão abertas e que as pessoas se sintam bem-vindas? Então, acho que os clubes entenderam que ações são necessárias, e acho que esse processo de pensar a forma de avaliar o clube com os líderes de clube foi riquíssima. Uma outra questão que surge nesse projeto é como os networks, né, as relações que eles desenvolvem são importantes. Então, para transformar, eles precisaram criar relações, né, com o comitê dos clubes, né, com as pessoas que estão na liderança dos clubes, outras pessoas na liderança do clube, com os membros do clube, com outros clubes, né, a ligação por exemplo, com os cônsules que a gente fala aqui, né, que são as prefeituras que vão dar conta. Então, esses networks foram criados a partir dessa possibilidade de pensar um clube mais inclusivo a partir da própria experiência desses líderes de clube. Legal, muito legal, cara. E fico curioso para saber o resultado final, né? Acho que no futuro a gente pode explorar isso de novo, no sentido de que quando esses líderes voltam para suas atividades, de fato venham a mudar a sua prática e ver o que aconteceu, né? E o quanto essa mudança de prática consegue promover justiça social. Agora, de todo modo, acho muito interessante a ideia que vocês promoveram aí, e por isso também eu queria você falar desse estudo, que é a ideia das representações da diversidade, né? Então, não simplesmente somos um clube ou um espaço de prática esportiva aberto a todos e todas, e quem quiser é só vir. Num processo de inclusão social, isso não é suficiente, né? Por muitas vezes, precisa, se mostrar aberto,
não a todos e todas, simplesmente, mas a todos e todas formas de existência, formas de representatividade. E essa ideia é muito boa mesmo. E segundo, também, o que precisamos fazer para essas pessoas chegarem no clube e se aproximarem, né? E se sentirem... A ideia de pertencimento é interessante também. É muito legal mesmo. E, Renato, acho que só complementar também, foi um processo de conscientização desse líder de clube, claro, e uma das críticas e talvez espaços para melhorar, né, a gente pode dizer assim, na pesquisa, seria muitos líderes de clube, eles não reconhecem a importância de escutar os membros dos clubes. Parece óbvio isso, né? Mas quando a gente desenvolve change makers, uma das coisas que a gente trabalhou muito, mas não foi executada tanto na prática, é esse sentido desses clubes, desses líderes de clube, né, tomarem as decisões ou desenvolver as estratégias considerando a voz dos membros do clube, né? Pouquíssimos foram os clubes que fizeram isso. Então, esses líderes comunitários trabalharem com os membros seria agora talvez o Changemakers 2 que a gente quer desenvolver, porque pensar nessa relação freiriana, né, do oprimido e opressor, eu acho que quando a gente faz pesquisa, né, e eu trabalho muito com pesquisação participante, o principal grupo, né, o principal grupo em que a gente tem que olhar para as questões, dificuldades e possibilidades de mudança é esse grupo mais oprimido, no caso, os membros, né, do clube. Nem todos os líderes de clube que a gente trabalhou representavam a comunidade. Então, a gente tinha muitos líderes que não eram de nenhuma diversidade, né? Líderes, por exemplo, brancos, trabalhando em clubes que ali existia, né, uma pluralidade de pessoas. Então, ter líderes de clube que realmente escutam e entram no diálogo com esses membros seria aí o que a gente pode ver para o futuro, como Changemakers 2. Legal. Espero que dê certo. Espero que saia o Changemakers 2. Muito bom. Legal, Carla. Ficando por aqui, agradeço a oportunidade dessa conversa sobre justiça social, mas principalmente sobre possibilidades de promoção da justiça social através do esporte. A gente ter tocado em alguns temas importantes, né, quanto à equidade, igualdade, e como o esporte pode contribuir na promoção da justiça social. Tema bem relevante, então quero te agradecer a oportunidade dessa conversa e espero que a gente possa ter outras oportunidades aí no futuro. Muito obrigado, viu? Obrigada, Renato. E se alguém quiser saber mais, né, toda a minha linha de pesquisa tem sido na área de justiça social. Eu comentei no meu doutorado um trabalho, né, com jovens de classe social que viviam em favelas, né, e depois aqui na Austrália eu tenho trabalhado bastante com jovens de origem refugiada, então tenho trabalhado bastante com essas questões de não só de identificação ou de barreiras. Sabe, Renata, a gente tem muita pesquisa sobre barreiras que grupos mais marginalizados passam para fazer esporte, ou atividade física, educação física. A gente tem muitos estudos sobre barreiras, mas eu acho que a gente carece de estudos que mostrem possibilidade de mudança, tá? Então, o que eu posso fazer? E toda a minha linha de pesquisa tem sido em termos de possibilidades ou ações, ou em grupos com jovens, e escutar esse jovem, ou em grupos com, por exemplo, líderes de clube. Mas o que a gente pode fazer junto, coletivamente? Não dá para decidir de cima para baixo. A justiça social só vai mudar com as pessoas, e eu tenho trabalhado muito com as pessoas em como fazer isso. É claro que você pode criticar o meu trabalho dizendo, cara, mas isso não está mudando as questões estruturais, ou a gente continua com injustiça social econômica, injustiça social de gênero. Mas eu acredito fortemente que a gente, enquanto treinador, professor, né, que a gente, enquanto um dos atores dessa prática esportiva, a gente precisa fazer pequenas ações de mudança para tentar diminuir esse gap, né,
esse espaço que a gente tem, é isso que eu tenho trabalhado, então fico aí, coloco aí os meus trabalhos também para quem quiser saber mais. Mas obrigada. Legal, obrigado, cara. É importante dizer que, assim, todo o currículo da professora Carla e também algum outro link que você queira colocar, cara, a gente deixa disponível aqui no descritivo do vídeo. Então, até consultar esses trabalhos, ou, enfim, outros trabalhos da professora Carla, é possível fazer isso nesses links, tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez, Carla. Pessoal, obrigado por acompanharem mais essa entrevista e espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.